Torcedor São Paulino, a imprensa aqui esportiva repercutindo bastante o último jogo. São Paulo venceu o Criciúma por 2-1. Tá curioso, pessoal? Quer saber o que a imprensa esportiva comentou? Fique no vídeo até o final, que tá muito interessante. Um padrão mais parecido com os primeiros jogos do Zubeldia do que com os últimos jogos. Especialmente a movimentação ofensiva foi muito boa, a troca de posição, o Lucas arrebentando com o jogo durante boa parte, sendo o jogador mais perigoso do São Paulo. Então, assim, foi muito importante voltar a vencer para quebrar a sequência, para não dar a impressão aos mais pessimistas de que aquele começo foi só para nos enganar, o São Paulo está voltando para a sua realidade. Longe disso, né? É para trazer as coisas para a normalidade. Não tem, assim, não é o fim do mundo o São Paulo ficar 4 jogos sem ganhar depois da sequência que teve. Não é o fim do mundo um técnico recém-chegado ao futebol brasileiro, com desfalques, com calendário apertado, perder 2 jogos consecutivos. Isso acontece. E a vitória de hoje vai devolvendo o São Paulo ao ritmo normal. A gente tem bastante coisa para debater aqui no Sport Center, Fã de Esportes. Para falar desse São Paulo, já vou pegar também a classificação para apresentar o que significou essa vitória para o tricolor paulista. O São Paulo agora é o 7º, tem 18 pontos. Está realmente tudo bastante equilibrado. São Paulo que tem o Bahia pela frente do Rogério Ceni. Bahia que é o vice-líder, empatado em pontos com o Flamengo. Eu acho que um tema importante para a gente debater aqui é a trajetória desde que o Zubeldia chegou da questão ofensiva. Porque logo que ele chega, o Luciano embala um monte de gol, que o Zubeldia até fala sobre isso, como ele queria usar o melhor dos seus jogadores, mas naquele momento o Lucas estava machucado. Exato. Volta o Lucas, e aí o Lucas volta não a plena forma, mas já está embalando, ele já está tendo os jogos. E aí fica aquela coisa... solução de compromisso. Onde comprometer a melhor performance do Lucas de posicionamento para ter o Luciano em campo. Hoje foi um pouco diferente o posicionamento. Como é que você está vendo essa utilização dos dois pelo Zubeldia? Assim, o jogo que me chamou a atenção, que começou a mudar esse comportamento de maneira parecida com o que a gente viu hoje, foi o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Porque até então, a gente tinha, inicialmente, o Luciano como esse meia central, o Lucas estava fora. Então jogava Michel de um lado, Ferreirinha do outro, ou Eric do lado, ou o Rato antes de se machucar e tal. Quando o Lucas volta de lesão, ficou aquela dúvida, porque o Lucas no ano passado, ele foi um grande destaque do São Paulo na campanha da Copa do Brasil, na reta final, jogando por dentro. O Dorival tirou o Luciano, né? Era Rato, Lucas, Nestor e Caleri, com o Luciano como opção. Então, quando o Lucas volta, fica essa questão. O Lucas volta para jogar onde ele jogava, e isso quer dizer que o Luciano vai sair, ou o Lucas volta para jogar aberto pela direita, onde ele pode jogar. É claro que ele pode, ele jogou muito assim ao longo da sua carreira, mas jogando como um ponta pela direita, ele tem a sua área de atuação mais restrita e ele vai ter, com certeza, alguém que vai marcá-lo de perto e vai tirar o espaço. E se você tira o espaço para o Lucas correr, você mata o jogo do Lucas. Então, o que fazer? Encaixar os dois, sacrificando o Lucas para potencializar o Luciano, que vinha muito bem, ou fazer o que o Dorival fez, abrir mão do Luciano. Porque abrir mão do Lucas não vai abrir mão, claro que não. E aí, nos primeiros jogos em que ele tentou encaixar os dois, o Lucas, de fato, ficou mais preso à direita. Eu me recordo do confronto contra o Inter. O jogo foi no Orlando Scarpelli, se eu não me engano. Foi em Criciúma. Foi no Heriberto Rilse. Scarpelli foi Inter e Corinthians. O jogo em Criciúma foi assim. 0-0, né? 0-0. Lucas pela direita, sem conseguir jogar. No segundo tempo, na reta final do segundo tempo, ele tira o Luciano e bota o Lucas no meio. O Lucas vai pro meio, cria 2 grandes chances. São Paulo quase vence o jogo. Era ali que ele tinha que jogar. E aí, contra o Corinthians, ele consegue encaixar os dois, deixando o Lucas pela direita, mas não preso. O Lucas fazendo um movimento de pêndulo, sai da direita, vem para dentro. Foi assim, inclusive, que ele tabelou com o Caleri para fazer o primeiro gol do jogo na Neoquímica Arena, logo com 3 minutos. E esse comportamento foi repetido hoje, por exemplo. O Lucas, ele parte da direita, mas ele vem bastante por dentro, que é onde ele corre. E o Luciano, na hora desse movimento, ou faz a diagonal ou encosta mais no Caleri. Então, acho que ele conseguiu equilibrar nesses jogos, ele vem conseguindo equilibrar o lugar do Lucas jogar. Isso é importante. O lugar do Lucas jogar. O outro ponto da história é, desde que o Lucas voltou,
o Luciano não joga o seu melhor futebol, né? Aquele Luciano que a gente viu no início da era Zubeldia, como protagonista do início da era Zubeldia, a gente não tem visto. Hoje ele fez um belíssimo gol, mas foi um gol de falta. O jogo jogado do Luciano não encontrou o mesmo nível ainda, mas ele me parece que encaixou os dois na equipe, especialmente trazendo o Lucas muito por dentro no corredor central, onde ele hoje mais uma vez fez um grande jogo. Temos o Eduardo Afonso chegando do Morumbis, depois da vitória do São Paulo 2-1 para cima do Criciúma. Meu amigo Eduardo Afonso, a vitória veio, o São Paulo ganha 3 pontos e acalma um pouco o clima por aí. Boa noite para você, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Boa noite. Mais uma vez, boa noite ao Zupac, ao fã de esportes, zona mista do São Paulo. Hoje uma zona mista bem mais tranquila do que a última contra o Cuiabá, quando o time teve quebrada aquela sequência de 13 jogos sem perder, 12 deles com o Zubeldia. E hoje, diante do menor público da temporada no Morumbi, 28.008 torcedores. E aí, claro, a gente tem que colocar nessa conta um certo aumento dos ingressos que já havia acontecido contra o Cuiabá. Em todos os setores e principalmente nos setores mais populares, houve um reajuste que a torcida não comprou. Também o fato do São Paulo nas 2 últimas partidas ter perdido e ter despencado na tabela, né? Saiu de quando começou essa sequência de 4 partidas, o São Paulo brigava pelo G4. E hoje começou a rodada na 12ª colocação, a última que classifica para a Sul-Americana do ano que vem. Porém, esse campeonato tão equilibrado, 3 pontos, uma vitória, Mota e Zupac, o São Paulo deu um salto na tabela, foi parar na 7ª colocação, a primeira da Sul-Americana, encostadinho no 6º lugar. E tem uma sequência agora que eu diria que é muito complicada. Tem o Bahia, de Rogério Ceni, no próximo domingo aqui, e Rogério Ceni não terá oportunidade de enfrentar no campo Zubeldia. Zubeldia recebeu o 3º cartão amarelo, já havia sido advertido contra Cruzeiro e Internacional, jogo que o Zupac citou agora há pouco, e hoje, logo no começo, São Paulo já vencia por 1-0, tomou um cartão amarelo, que é o seu 3º, ele cumprirá automática, a primeira dele em 15 partidas de São Paulo, no jogo do próximo domingo, justamente contra o Rogério Ceni, aqui no Morumbis. Depois o São Paulo vai a Curitiba pegar o Furacão no meio da próxima semana, recebe o Red Bull Bragantino no outro final de semana no Morumbis e pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É esta a sequência dos próximos 4 jogos do São Paulo. Boas notícias que dos pendurados ninguém recebeu o 3º cartão amarelo, a preocupação era principalmente com o Caleri. Os outros, o Nestor estava fora do jogo, o Diego Costa estava no banco, então a preocupação era com o Caleri, não recebeu. E mais, para domingo, se tudo correr bem, o Nestor, que teve um desconforto na coxa, não treinou com o grupo durante a semana, deve estar à disposição. Vai depender muito do trabalho dele amanhã e sábado no CT, mas pode ser uma opção para o técnico Zubeldia montar a equipe. Ele que segue sem o Pablo Maia e sem o Rafinha. Eu conversei com o Rafinha essa semana lá na porta do CT, o Rafinha me garantiu que para os 2 jogos dessa semana e para Curitiba ainda não, mas que se tudo correr bem ele volta contra o Bragantino no outro final de semana aqui no Morumbis. O torcedor só saiu um pouquinho assim, Mota e Zupac, engasgado, foi com o lance do gol do Criciúma, né? O Jandrei já não goza assim de tanto prestígio, até porque tem jogado pouco, o Rafael tomou conta da posição e aí numa falha do goleiro ali na reposição de bola, chutou mais o chão do que a bola, ele praticamente deu o gol pro Arthur Kaique. Bom pro São Paulo, que já eram 47 do segundo tempo, não houve tempo do Criciúma pressionar em busca do gol de empate. Criciúma que tem um Internacional em casa domingo e que perdeu Marquinhos, Gabriel e Ronald, os 2 com o 3º cartão amarelo para essa partida. Perdeu também uma sequência de 3 jogos sem perder na competição. Tô por aqui, Mota. A gente tem uma câmera lá na coletiva do Zubeldia que fala daqui a pouquinho e eu sigo com a nossa equipe aqui na Zona Mista para te chamar a qualquer momento quando passarem os personagens de São Paulo e Criciúma. Valeu, Edu. O espaço é todo seu. A gente estava, enquanto o Edu falava, mostrando os melhores momentos. É curioso porque o Alan Franco faz 2 defesas. Tem torcedor do São Paulo brincando, bota no gol. Vamos colocar o gol. É uma infelicidade, curiosamente, de talvez um ponto forte do Jandrei. O Jandrei é bom com os pés, né? Uma reposição boa, a reposição longa dele é Exato. boa, né? Aí ele tá naquele jogo que beleza, 2 clean sheet, não vai ser vazado.
Que coisa, ainda bom pra ele foi um 2-1, mas é um goleiro que tem a desconfiança. Aliás, por anos o torcedor de São Paulo teve problemas pós-Ceni com o gol. Vem o Rafael, resolve a Copa do América, volta a preocupação. Inclusive o Rafael foi contratado porque o Jandrei e Felipe Alves não davam conta do recado, né? Acho que era o Jandrei e o Felipe. Isso. A última leva de goleiros do São Paulo antes do Rafael. E o Felipe que estava como titular na reta final e o Jandrei no banco. Tá no Fluminense hoje, né? Foi levado pelo Diniz pro Fluminense. E o Rafael chegou e tomou conta, e a pauta, quem vai suceder o Ceni, acabou. O Rafael enterrou essa pauta. Mas o Rafael foi para a Copa América com méritos, né? Pela lesão do Alisson, do Ederson, sim, na verdade. E aí o Jandrei volta a campo. Eu entendo a desconfiança do torcedor, ela faz sentido, mas esse tipo de gol que ele tomou hoje me preocupa menos. Sim. O que me preocupa mais é um gol com a falha do movimento do goleiro para defender. Porque esse gol é mais uma infelicidade. Falta de concentração, jogo terminando, pegou mal na bola, etc e tal. Agora, a tranquilidade que muitos adversários vêm encontrando para bater, a confiança que muitos adversários vêm encontrando para bater de longe, para chutar contra o gol do Jandrei, e alguns gols que ele aceita, né? Não é frango, não, mas que ele aceita, acho, talvez esteja sendo muito rigoroso, que o gol do Coronado na Neoquímica Arena, que foi belíssimo, sim, talvez um goleiro mais ágil, mais alto, envergadura maior, tivesse conseguido intervir e defender. O gol do menino do Vasco, Leandrinho, foi um chutaço, pegou muito bem na bola, mas era no canto do Jandrei. Não é nenhum tipo de frango, nenhum tipo de falha, mas são bolas que talvez um goleiro de um outro nível teria uma chance maior de pegar. E o Jandrei passa essa sensação. Por isso que ele é o reserva e o Rafael é o titular. O gol de hoje foi uma falha na saída, mas me preocupa menos do que a falha com as mãos. A falha na hora de defender um chute, menos mal para o São Paulo e para o Jandrei em especial, que o gol do Arthur Caí, que foi aos 92 minutos, já na reta finalzinha do jogo. A gente, para não passar batido, você é um cara que durante os estaduais sublinhava o bom começo de ano do Criciúma. Ótimo. E o Criciúma é um time que, curiosamente, estava mal em casa, ganhou no fim de semana do Botafogo, vitória importante. Hoje, se comportou bem, de fato, esse é aquele time chato. Quem enfrentar o Criciúma tem adversário que vai dar trabalho. Um bom técnico. Cláudio Tencati é um bom técnico. Não por acaso o Tencati fica bastante tempo nos lugares onde ele trabalha. Ele tem uma história no Londrina, uma história longa no Londrina, de acessos, de estabilização do Londrina dentro das suas realidades. Agora, na equipe do Criciúma, ele também tem um trabalho longevo. Me recordo agora, me fugiu agora qual marca ele quebrou há alguns meses de tempo, assim, de trabalho. Ele é muito bom treinador, conduziu de volta o Tigre, o Criciúma à primeira divisão, campeão catarinense, embora a gente reconheça que o futebol catarinense, que já teve 3, 4 times na primeira divisão, não vive o seu grande momento, mas o Criciúma é um clube estabilizado nesse sentido e é um time organizado. É claro que é um time com várias limitações técnicas na hora de competir contra os melhores times do país, e o São Paulo tem um grande time. O papel do Criciúma no campeonato é sobreviver. E, por enquanto, ele está acima da sobrevivência, olhando para uma disputinha de Sul-Americana e se pintar, que é uma margem muito pequena de classificação. Então, é um começo de campeonato de Criciúma, de Cuiabá, de Juventude, que são equipes cotadas para estar lá embaixo, acima do esperado, empurrando lá para baixo o Vasco, o Corinthians, o Grêmio, o Fluminense, né? Então, tecnicamente, é um time que vai ter dificuldade para vencer os grandes, mas em termos de organização, de competitividade, é um time muito, muito bem treinado. É um time que, enfim, que o Vasco não vive um grande momento, mas é um time que tocou 4 no Vasco dentro de São Januário, né? Não é um time bobo, é um time bem trabalhado, um clube organizado e um time bem trabalhado. Se comportou taticamente até bem contra o São Paulo. Mas o São Paulo é melhor e foi melhor e por isso venceu. Olhando para esses gols, o gol do Vasco foi muito tarde, porque foi aos 10 minutos do jogo. Isso. Mas ainda é começo, o gol do André Silva, no belo cruzamento do Rodrigo Nestor. Isso é estratégia. O São Paulo começa os seus jogos de maneira forte. Porque, assim, primeiro porque, é claro, é muito melhor começar vencendo. Agora, olhando pelo prisma da estratégia, o São Paulo é um dos bons times do futebol brasileiro. É normal que as equipes joguem contra o São Paulo, especialmente no Morumbi, fechadas, né? Isso não é novidade, é o mais óbvio do óbvio. Então, se o São Paulo consegue começar forte e já marcar logo no começo do jogo, ele vai desmontar a estratégia do adversário, porque não vai valer a pena ele ficar lá atrás fechado se está
perdendo o jogo, vai tentar sair um pouco mais, vai oferecer ao São Paulo mais espaço para jogadores como o Lucas, para jogadores como o Luciano, para jogadores como o Ferreirinha, que hoje foi novidade, terem espaço para jogar e mais tranquilidade para o São Paulo administrar. Os jogos em que o São Paulo encontrou as marcações mais fechadas por dentro, tirando o Lucas e o Luciano do jogo, foram jogos que o São Paulo sofreu mais. Então, contra o Barcelona, né, no estádio do Morumbi pela Libertadores, o próprio jogo contra o Vasco, né, os volantes do Vasco fecharam muito bem o espaço do Lucas e o Lucas não jogou, né, então é muito importante para o São Paulo marcar, para qualquer time, né, mas já que estamos falando do São Paulo, marcar no começo para ter controle maior sobre a narrativa do jogo, e hoje o importante foi não só que marcou antes, marcou cedo, não baixou tanto o ritmo depois e não perdeu essa vantagem, que foi o que houve contra o Corinthians e foi o que houve contra o Vasco da Gama. O Zupac, a gente tá vendo os melhores momentos e eu perguntei para você agora há pouco desse posicionamento, a utilização de Luciano e Lucas. Um setor que é interessante também debater é o meio campo barra as laterais ali, os alas, digamos assim, porque óbvio que o calendário é longo e precisa ter um rodízio, então natural. Mas você já consegue apontar quem são esses caras? Porque Nestor jogou, obviamente teve essa questão que o Edu até falou para a próxima partida de estar à disposição. Michel Araújo, Galopo, que entrou bem em alguns jogos como reserva, como titular não teve o mesmo desempenho. O Wellington Rato, que está voltando de lesão. Qual é essa meiuca do São Paulo ideal? Hoje eu vejo uma disputa, que é a disputa na ponta esquerda, que é uma disputa tripla, com vantagem para o Rodrigo Nestor, que é o mais estável dos três. O Michel é o segundo que tem sido mais utilizado. E hoje o Ferreirinha foi o escolhido. O Ferreirinha que no começo, a gente fala começo, tá no começo ainda, mas nos primórdios da era Luiz Udodia, até porque tinha lesão de Lucas, lesão de Rato, o Ferreirinha era mais utilizado e fez até alguns bons jogos, como por exemplo a estreia do Zubeldia contra o Barcelona lá em Guayaquil. Mas é uma disputa que está aberta. Hoje o Ferreirinha foi opção. E aí eu acho que essa escolha pode ser feita muito jogo a jogo. Então São Paulo ia enfrentar um time que ia tentar se defender mais. E aí ele vai com Lucas de um lado e Ferreirinha do outro para ter dois pontas agressivos, porque Nestor e Michel se parecem mais. São meio-campistas abertos pela esquerda. Ferreirinha é ponta. Então hoje com Ferreirinha e Lucas, São Paulo teve dois pontas, o que gera mais preocupação na linha defensiva adversária, o que obriga a linha defensiva adversária a espaçar mais e talvez criar espaço para os demais jogadores do São Paulo penetrarem. Ferreirinha e Lucas combinam bem com os laterais, porque os dois gostam de partir do lado para dentro. Então, porque o Ferreirinha é destro para jogar pela esquerda e o Lucas gosta muito de puxar para a perna esquerda vindo da direita. E aí abre corredor para o Igor Vinícius de um lado, abre corredor para o Wellington do outro. Então combina bem. Tenho a impressão que para os grandes jogos, com todo mundo saudável, o Rodrigo Nestor será o dono da posição pela esquerda. Mas São Paulo tem mais repertório, mais opções nesse momento. O Wellington Rato é um caso interessante, porque o Rato, ele era o ratinho feio na última temporada, mas ele ganhou a vaga dele no campo e ele foi tão importante, um cara tão funcional para o time do São Paulo nas mãos do Dorival, mas aí veio a lesão. Aí o Luciano cresce com o Zubeldia, aí o Lucas volta e o Zubeldia aparentemente encaixa os dois, com o Lucas vindo da direita para dentro, e o Rato, mesmo recuperando de lesão, ele vai ter que escalar uma montanha muito grande para recuperar a vaga dele. Ou contar com uma baixa técnica muito grande do Luciano, ou se aproveitar de alguma outra lesão. Porque acho que em condições normais ficou pior para o Rato ganhar essa vaga. A disputa do outro lado, ela está mais aberta. E tem o Eric também, né, que pode jogar dos dois lados. É um jogador útil também, mas que perdeu espaço ultimamente. Vamos voltar ao Morumbi. 2-1 para o São Paulo contra o Criciúma. Vitória importante do tricolor. O Eduardo Afonso traz mais informações de um São Paulo que vence o Criciúma em casa e tem o próximo jogo também no Morumbi contra o Bahia. Vice-líder, time treinado pelo Rogério Ceni, mas vice-líder empatado em pontos com o Flamengo. Vai ser um jogaço no domingo, Edu. Vai ser sim, Mota. Eu tenho duas informações que são bem interessantes em relação a público e jogos aos domingos às 4 da tarde, que é o chamado horário nobre do futebol. A última vez que o São Paulo jogou como mandante aqui no Morumbi, nesse chamado horário nobre, foi no dia 29 de setembro do ano passado, quando decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo. De lá para cá não jogou mais como mandante às 4 da tarde.
E o público deve ser muito bom, por isso a torcida do São Paulo gosta muito desse horário. Tem, sem dúvida alguma, o fato do time ter reagido e tem, acima de tudo, o fato do Rogério Ceni estar presente aqui, que é sempre uma grande atração para o torcedor do São Paulo, seja para torcer contra, que é o caso, como ídolo que foi de boa parte dessa torcida quando foi jogador. E outro detalhe, hoje o público que eu falei que foi o pior da temporada, de 28.008 pagantes, é o pior desde a final da Copa do Brasil também, em setembro do ano passado. São 23 jogos seguidos como mandante aqui no Morumbi, que o São Paulo tem público superior a 30 mil pessoas. Hoje, no 24º, nós tivemos esse primeiro público abaixo dos 30 mil, com 28.08. Já te digo que o Alisson está por aqui, está atendendo os nossos colegas, e dentro de instantes o autor do primeiro gol do São Paulo, aquele que, na minha opinião, é o termômetro do meio-campo do São Paulo. Quando ele não joga, o time perde muito. Fala nesta posição e eu te chamo, Mota. Não, beleza. Inclusive, eu já vou pegar esse gancho para falar do Alisson com o Zupac. Eu concordo, termômetro, e acho que... Eu tava falando com o Donan aí na redação de regularidade, talvez o melhor da temporada. A gente já viu o Luciano jogar num nível muito alto, a gente vê o Lucas jogar num nível muito alto, mas o Lucas mais por questão de lesão, né, é pico, né, dos dois. O Alisson é um jogador regular, estável, e ele pegou porque a dupla é Alisson e Pablo Maia. O Pablo Maia é o primeiro, o Alisson é o segundo, né? O Maia é o 5, o Alisson é o 8, vamos colocar assim. Mas depois da lesão do Pablo Maia, e o Luiz Gustavo também estava machucado, chegou a jogar alguns jogos, alguns, no plural mesmo, Alisson e Bobadilla. E aí o Alisson era o 5, o Bobadilla era o 8. Então, e a gente sempre tem que lembrar, o Alisson ele era um ponta, né? Então, ele era um ponta, aí ele virou um meia, aí ele virou um volante, e quando precisa ele é o primeiro volante. E ele consegue entregar em todas as funções. Então é muito interessante vê-lo em campo. Contra o Vasco ele não jogou e o meio-campo do São Paulo desbalanceou, especialmente quando o Galopo tem entrado nesse meio-campo. O time perde uma intensidade muito grande, porque o Alisson, ele pode ver no jogo do São Paulo, o Fã Esporte pode reparar no próximo, caso não tenha reparado. Ele constantemente está entre os zagueiros para receber a bola na iniciação da jogada. Ele é um cara que faz esse meio-campo andar, porque ele é um jogador muito dinâmico, de velocidade, e ele é um cara de chegar. Às vezes ele cai pela direita, pro Lucas cair pelo meio, ele preenche o lado, ele vem, ele é o jogador oriundo dos lados do campo, e ele tem chegada, como chegou hoje, com 1 minuto, para fazer o gol do São Paulo. Nossa, mas do jeito que você está falando, Zupac, parece que o Alisson é o Luka Modric, né? Completo. Não é isso, né? Ele não é um craque, ele não é um jogador acima da média dos padrões, mas ele é, como disse o Edu, o termômetro, ele é o ponto de equilíbrio. É isso aí, torcedor São Paulino. Agora o tricolor paulista já se prepara para o próximo jogo aí de quem? Do ex-goleiro aí do São Paulo, né? O Bahia do Rogério Ceni, né? O São Paulo vai enfrentar agora dia 30 aí. Que você está confiante aí? Deixa aí seu palpite. Vai ser um jogo difícil, né, pessoal? Sabemos que o Bahia está fazendo uma boa temporada aí. Tá colado na liderança da tabela e precisa sim o São Paulo dar o seu melhor. Ontem já mostrou, né, superioridade diante do Criciúma. Foi outra cara o jogo. Deu para perceber, né, que o São Paulo melhorou, né, do que vinha jogando antes aí, e sem dúvida alguma o São Paulo vai brigar sim para fazer um bom jogo aí, né? O Luciano ontem marcando, né, o Lucas Moura aí, jogada ensaiada aí, gol de falta, né, um gol muito interessante do Luciano, né, e o Alisson foi o recorde, né, São Paulo abriu o placar logo no início do jogo, né, e agora cada vez mais ganha confiança e credibilidade de volta aí, as atenções aí, para que o São Paulo consiga jogar bem, né? Que às vezes certa pressão acaba atrapalhando o time, né? O Zubeldinho chegou, né? Ganhou as graças da torcida e precisa sim manter essa harmonia entre a torcida, né? O próprio Luciano comentou também que é mídia esportiva, às vezes quer criar crise aí para poder afastar, né, a torcida. Mas sabemos aí que a torcida do SPFC é fiel. Ultimamente o São Paulo tem tido casa cheia, né, da torcida apoiando, né? E agora esperamos aí que o time continue dando assim bom resultado aí para todos, né? Pessoal, deixei aqui sua participação, o que você achou do jogo aí diante do Criciúma, que você viu que poderia ser melhor, né? Porque assim os jogadores possam estar corrigindo para os próximos jogos. Se é novo aqui, quero agradecer a todos vocês que estão chegando no canal. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like aí e ativar o sininho para que o YouTube traga para vocês sempre novidades atualizadas do SPFC.